Ela vendia bolos nas ruas para pagar a faculdade, sem saber que um encontro inesperado mudaria sua vida para sempre. Entre tropeços e surpresas, um cliente milionário vai fazer o impossível acontecer. Quer saber como essa história de amor e superação vai se desenrolar? Deixe seu like e se inscreva para não perder o próximo capítulo dessa jornada. Ana acordava todos os dias com o mesmo som do despertador tocando às 5 da manhã. As primeiras horas do dia eram silenciosas, com o sol ainda tímido no horizonte. Ela se levantava rapidamente, sem tempo para preguiça, pois sabia que o dia seria longo. Dona Laura, sua mãe, já estava na cozinha, organizando os ingredientes que usariam para preparar os bolos. A vida dela sempre foi assim, simples, mas cheia de esforço e dedicação. Após a morte do pai de Ana, elas ficaram ainda mais unidas. Dona Laura sempre trabalhou como dona de casa, mas depois da tragédia, teve que se reinventar. Ana, então com 12 anos, assumiu sua parte nas responsabilidades e desde aquele momento, a cozinha se tornou o ponto de encontro delas. O que antes era um passatempo, virou uma forma de sobrevivência, uma forma de se manter de pé. Ana sabia que a confeitaria era a chave para um futuro melhor. Seu maior sonho sempre foi ter uma confeitaria própria, um lugar onde ela e sua mãe pudessem trabalhar juntas, onde as pessoas pudessem provar seus bolos e sair com um sorriso no rosto. Mas, para chegar lá, havia muito o que fazer, e o caminho estava cheio de obstáculos. Sua vida na faculdade de confeitaria não era fácil. A mensalidade era alta, e ela sabia que precisaria de uma boa grana para se formar e abrir o próprio negócio. A única maneira de pagar as aulas era através das vendas de bolos. Era um ciclo cansativo, mas Ana nunca pensou em desistir. Dona Laura sempre a incentivou. Embora ela tivesse seus próprios medos e preocupações, a mãe nunca deixou que Ana sentisse o peso de carregar tudo sozinha. Era como se, juntas, as duas fossem mais fortes, mais capazes. Ana sabia que a presença da mãe ao seu lado era essencial, e embora as duas vivessem uma rotina cansativa, isso as aproximava ainda mais. A cada manhã, elas se organizavam para a produção dos bolos. Ana começava a mexer nas massas, enquanto Dona Laura se encarregava de cortar frutas e preparar os recheios. O cheiro dos bolos assando no forno era reconfortante e fazia o coração de Ana bater mais forte. Cada pedaço de bolo que saía daquelas forminhas não era só um alimento, era a construção de um sonho, de uma vida melhor para elas. Por volta das 8 da manhã, elas já estavam prontas para vender nas ruas da cidade. Com uma mesa simples e um pedaço de lona, elas montavam sua barraca improvisada. A cidade era movimentada, e a rua em que elas se posicionavam sempre recebia muitos passantes. Pessoas que iam para o trabalho, estudantes indo para a escola, e até turistas que passavam por ali, atraídos pelos aromas dos doces. Ana se posicionava com a maior simpatia possível, oferecendo uma fatia de bolo ou um pedaço de pão para quem passava. Muitas pessoas paravam, interessadas pelo visual e pelo cheiro irresistível. Algumas compravam, outras apenas elogiavam o sabor, e Ana sentia que cada comentário positivo era um passo em direção ao seu sonho. Mãe, você acha que vai dar para pagar a faculdade esse mês? Ana perguntou enquanto embalava algumas fatias de bolo para uma cliente. Dona Laura, sempre otimista, respondeu com um sorriso calmo. Claro que sim, filha. Eu sei que a gente vai dar um jeito. E, mesmo quando as coisas estão difíceis, temos o que realmente importa, a nossa força e a nossa união. Ana sabia que sua mãe estava certa. Não importava o quanto fosse difícil, elas sempre encontravam uma maneira de se manter em movimento, de continuar. As vendas não eram sempre boas, mas elas conseguiam se sustentar, e isso era o suficiente. O maior desafio de Ana não estava apenas nas vendas. Era equilibrar o trabalho de vender os bolos nas ruas, as aulas na faculdade e ainda conseguir dar atenção à mãe. O cansaço era grande, e às vezes ela se sentia tão exausta que mal conseguia se concentrar nos livros. Mas o que a mantinha firme era o objetivo que ela carregava em seu coração, ver sua mãe feliz, vendo a confeitaria delas prosperar. Era uma vida simples, mas era a vida delas. Cada dia trazia uma nova oportunidade, uma nova chance de fazer algo mais. Não era fácil, mas Ana nunca se permitiu questionar sua jornada. Ela sabia que, no fim, tudo valeria a pena.
Quando o sol começava a se pôr e as ruas se esvaziavam, era hora de desmontar a barraca e voltar para casa. O corpo estava cansado, mas o coração de Ana estava cheio de gratidão. Afinal, cada dia, cada bolo vendido, a aproximava mais do seu sonho. Ao final de mais um dia, as duas voltavam para casa com a sensação de missão cumprida. A cozinha, agora vazia e silenciosa, parecia esperar pela próxima manhã, quando tudo começaria novamente. Vamos descansar agora, mãe. Amanhã será outro dia, Ana disse, com um sorriso suave, enquanto se deitava no sofá. Dona Laura olhou para ela e respondeu com ternura. E amanhã, mais um pedaço do nosso sonho vai se realizar, filha. E com essas palavras, elas se deixaram levar pelo cansaço, sabendo que a vida simples que levavam, mas cheia de amor e esperança, estava abrindo caminho para o que viria no futuro. A cidade parecia mais movimentada naquele dia. O sol estava forte e as ruas estavam lotadas de pessoas apressadas. Ana e sua mãe haviam montado sua barraca de bolos na esquina de uma rua movimentada, como sempre faziam. A rotina das duas estava firme, e a confiança de que a venda de bolos seria boa aumentava à medida que o tempo passava. Era uma sensação boa ver tantas pessoas parando para dar uma olhadinha nos bolos. Ana estava empolgada. Aquele dia prometia ser melhor do que os outros. Ela tinha o pressentimento de que, finalmente, as coisas estavam começando a dar certo. Ela se movia de um lado para o outro, ajeitando os bolos, cortando as fatias com precisão, sorrindo para quem se aproximava. Dona Laura estava cuidando de um cliente do outro lado da mesa, enquanto Ana se preparava para embalar um bolo de chocolate que acabará de ser vendido. Seus pensamentos estavam em como ela poderia melhorar suas vendas, como poderia talvez expandir os negócios, quem sabe, até começar a sonhar com a confeitaria que sempre desejara. Foi quando o acidente aconteceu. Ana estava distraída, completamente focada no bolo de chocolate que estava embalando, quando um homem apressado, falando ao celular, apareceu do nada na sua frente. Ele estava com a cabeça baixa, completamente absorvido na conversa, e antes que pudesse perceber, Ana deu um passo para trás e esbarrou em seu corpo. O impacto foi súbito. A mesa balançou e, antes que ela pudesse tentar estabilizá-la, o bolo de chocolate escorregou da bandeja e caiu diretamente sobre o peito do homem. Oh, não! Ana gritou, horrorizada, vendo o bolo espalhar-se por toda a camisa dele. O homem parou imediatamente, e a cena parecia se arrastar em câmera lenta. O bolo estava agora totalmente em sua roupa, e ele olhou para ela com uma expressão de total surpresa. Ana ficou paralisada por um segundo. O choque a impediu de agir. Ela olhou para o homem e, em um impulso, começou a se desculpar de forma apressada. Eu sinto muito, senhor. Foi sem querer. Por favor, não fique bravo. Ela estava tão nervosa que as palavras saíam atropeladas. A vergonha tomou conta dela e ela mal conseguia olhar para ele. O homem, com a camisa agora manchada de chocolate, fez uma pausa. Ana pensou que ele ficaria furioso, que começaria a reclamar ou até a gritar. Mas, para sua surpresa, ele apenas olhou para ela e deu um suspiro. Algo em sua expressão suavizou. Ei, calma. Não foi nada tão grave, disse ele, com uma voz calma, tentando aliviar a tensão. Ana ficou ainda mais confusa. Não estava acostumada com reações assim. Os clientes geralmente ficavam irritados, e era difícil lidar com a culpa de um erro tão bobo. Ela estava tão envergonhada que não sabia como continuar. O homem olhou para o bolo em sua camisa, deu um pequeno sorriso e então olhou para ela novamente. Eu acho que vou precisar de uma nova camisa, não é? Ele disse, tentando brincar com a situação. Ana, ainda sem saber o que fazer, balbuciou. Eu posso pagar pela sua camisa. Ou pelo menos pelo bolo. Ofereceu rapidamente. O homem deu mais uma risada, agora visivelmente mais relaxado, e balançou a cabeça. Não precisa se preocupar com isso. Foi só um acidente. Eu só preciso dar uma olhada em outra roupa depois. Ele fez uma pausa e, ao olhar a barraca de bolos, seus olhos brilharam com um toque de curiosidade. Espera aí. Esse bolo é de chocolate. Ana olhou para ele, meio surpresa com a mudança de tom em sua voz.
Ela ainda estava tentando processar o fato de ter jogado um bolo inteiro em cima de alguém, mas o homem agora parecia interessado no que ela estava vendendo. Sim, é um dos nossos melhores. Feito com chocolate amargo e coberto com ganache. Ana respondeu, ainda sem conseguir disfarçar a vergonha. Se quiser, posso te dar um pedaço, para compensar o bolo que eu acabei de destruir. O homem sorriu levemente, agora mais amigável. Você realmente está tentando me convencer a comprar um pedaço do bolo que eu acabei de destruir, não é? Ele disse, com um sorriso brincalhão. Ana ficou sem graça, mas não queria que ele se sentisse desconfortável. Então, com um pequeno sorriso, ela disse, se você quiser, claro. Vai ser um pedaço bem grande, de graça. O homem olhou para ela, depois para o bolo, e, com um sorriso mais genuíno, respondeu, tudo bem, então. Vou aceitar. Talvez esse pedaço me faça esquecer da minha camisa. Ele pegou o pedaço de bolo que Ana lhe ofereceu. Após dar uma mordida, seu rosto se iluminou. Uau, isso é incrível! Ele exclamou, de olhos arregalados. Isso sim é um bom motivo para ter chocolate em cima de mim. Ana riu nervosamente, mas, ao mesmo tempo, se sentiu aliviada ao ver que ele estava levando tudo com muito mais leveza do que ela imaginava. Fico feliz que tenha gostado, ela respondeu, um pouco mais tranquila agora. O homem olhou para ela por um momento, pensativo. Algo em sua expressão parecia estar refletindo uma ideia. Eu não sei se vou esquecer tão facilmente da minha camisa, mas esse bolo realmente é ótimo. Posso levar alguns para o escritório, se vocês não se importarem. Eu sou bem exigente com o que como, e esse aqui realmente está no nível certo. Ele disse com um sorriso simpático. Ana ficou surpresa com a proposta, mas logo percebeu que poderia ser uma oportunidade. Ela nunca imaginou que alguém tão importante como ele se interessaria por seus bolos, e esse convite parecia uma chance de expandir seus horizontes. Claro, seria um prazer, senhor. Ana ficou um pouco sem palavras, então completou. Meu nome é Ana, e esse é o meu trabalho, com a minha mãe. Prazer, Ana. Eu sou Caio. Vou levar alguns para o escritório, e vou te dar um bom feedback. Pode deixar. Quem sabe a gente não faz mais negócios no futuro, não é? Disse ele com um sorriso amigável. Ana ainda estava um pouco atordoada com o que acabará de acontecer, mas algo dentro dela dizia que esse momento, esse pequeno acidente, poderia realmente mudar sua vida. Vou preparar os bolos para você agora, Sr. Caio. Muito obrigada pela compreensão. Ana respondeu com um sorriso, agora sentindo que as coisas estavam tomando uma direção inesperada. Enquanto Caio se afastava para continuar seu caminho, Ana ficou ali, olhando para ele por um momento. Quem diria que um simples acidente com um bolo poderia começar a mudar sua trajetória? O dia estava claro e quente, como uma típica manhã de verão, e a barraca de Ana e sua mãe estava montada na esquina de sempre, ao lado da praça. O movimento estava tranquilo, mas Ana sabia que não podia perder a oportunidade. As pessoas passavam apressadas, algumas paravam para olhar os bolos, outras apenas seguiam seu caminho, indiferentes. Apesar do calor, o cheiro do bolo no forno fazia tudo parecer mais agradável. Ana organizava as fatias de bolo na mesa enquanto sua mãe, sempre atenta, atendia os clientes com um sorriso acolhedor que sempre encantava a todos. A rotina parecia tranquila, mas Ana não podia deixar de sentir uma leve ansiedade. As vendas estavam um pouco baixas naquela manhã. De repente, o som de passos rápidos chamou sua atenção. Ela olhou para a rua e, para sua surpresa, viu a mesma figura de dias atrás. Caio, o homem que ela havia derrubado o bolo no peito na semana anterior. Ana ficou um pouco desconcertada, lembrando-se do incidente, mas não teve tempo de se preocupar. Caio estava se aproximando com um sorriso simpático no rosto, e, quando ele a viu, seu sorriso se alargou ainda mais. Oi, Ana, disse ele, acenando. Tudo bem com você? Ana, embora surpresa, sorriu de volta. Ela ainda estava um pouco envergonhada pela situação anterior, mas Caio parecia completamente à vontade, como se não houvesse nenhum incidente constrangedor no passado. Era estranho, mas de alguma forma, isso a fez se sentir mais tranquila. Oi, Caio.
Que bom te ver de novo. Ana respondeu, tentando manter a calma. Como está a camisa? Ainda com vestígios do nosso famoso bolo. Ela brincou, ainda se lembrando do desastre doce. Caio riu, fazendo Ana se sentir um pouco mais aliviada. Ah, não, eu sou bom em limpar. Não se preocupe. Mas, confesso que aquele bolo de chocolate foi o melhor acidente que já aconteceu na minha vida. Nunca imaginei que um bolo me faria sorrir depois de sujar minha camisa inteira. Caio respondeu, com um tom descontraído, como se estivesse relembrando o momento de forma leve. Ana ficou surpresa com a reação dele. Era muito raro as pessoas reagirem assim a uma situação tão desastrosa. Caio, porém, estava agindo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Fico feliz que tenha gostado do bolo. Então, Ana disse, tentando esconder a leve timidez. E? O que posso te oferecer hoje? Caio olhou para a mesa de bolos, onde várias opções estavam dispostas. Ele parecia estar avaliando com atenção, como se fosse um verdadeiro especialista em doces. Vou querer o de chocolate de novo, claro. E talvez um de morango, se tiver. E, quem sabe, um de nozes também, para variar um pouco. Ele disse, já dando um passo à frente. Ana, um pouco surpresa com a quantidade de bolos que ele queria, sorriu e foi rapidamente preparar os pedidos. Ela não esperava que ele fosse comprar tanto, mas parecia que ele estava realmente interessado nos bolos. Enquanto ela preparava as encomendas, Caio ficou por ali, observando a barraca, mas sem pressa de ir embora. Ele parecia relaxado, quase como se estivesse esperando que a conversa seguisse naturalmente. Então, como está indo o negócio por aqui? Caio perguntou, casual, olhando para os bolos que Ana estava embalando. Parece que tem bastante movimento. Ana se sentiu um pouco desconfortável, pois a situação não era exatamente próspera, mas ela tentou ser positiva. O movimento varia. Tem dias melhores, outros nem tanto. Mas estamos indo. É uma luta diária, mas eu não reclamo. Ana respondeu com um sorriso tímido. Eu e minha mãe fazemos o possível para manter as vendas. Um dia de cada vez. Caio observou com atenção, como se estivesse absorvendo cada palavra dela. Ele parecia genuinamente interessado, o que fez Ana se sentir ainda mais nervosa, mas de uma forma boa. Eu entendo como é. Eu também já passei por fases assim, em que tudo parece mais difícil, mas a perseverança é o segredo, não é? Caio disse, com uma expressão de empatia. E, pelo que vejo, você está no caminho certo. Esses bolos aqui são realmente deliciosos. Ana ficou surpresa com a sinceridade dele. Ele não estava apenas sendo educado, parecia realmente apreciar o trabalho dela. Obrigada, Caio. Ela respondeu, um pouco mais à vontade. Fico feliz que você goste. A gente se dedica muito para fazer tudo com carinho. Enquanto ela embalava os bolos para ele, Caio olhou ao redor da barraca e fez uma pergunta curiosa. E você tem planos para o futuro? Ele perguntou, com um tom mais interessado. Quero dizer, sei que é só uma barraca por enquanto, mas você já pensou em ter uma confeitaria, algo maior? Ana ficou surpresa com a pergunta. Ela não esperava que Caio fosse tão curioso sobre seus planos. Ela hesitou por um momento, antes de responder. Eu sonho com isso todos os dias. Ter minha própria confeitaria, com um lugarzinho especial para as pessoas virem, comprar os bolos e sentir o sabor da nossa dedicação. Ela disse, com um sorriso sonhador. Mas ainda estou longe disso. Por enquanto, me esforço para fazer o meu melhor aqui. Caio a observou com mais atenção, e então, com um sorriso sincero, ele disse, eu acho que você tem algo incrível nas mãos, Ana. Sei que ainda está começando, mas esse bolo é muito bom. Quando você tiver sua confeitaria, me avise. Vou ser um dos primeiros a comprar. E quem sabe até dar uma ajudinha para o seu negócio crescer, se precisar. Caio sugeriu, com um tom leve, como se fosse uma conversa entre amigos. Ana ficou em silêncio por um momento, sentindo a oferta dele como um gesto genuíno. Ela não sabia o que ele queria dizer com aquilo, mas algo dentro de si a fez acreditar que ele estava realmente interessado em ajudá-la, não apenas como um cliente, mas talvez de uma maneira mais significativa. Muito obrigada, Caio. Eu
Vou lembrar do que você disse. Ela respondeu, ainda um pouco sem palavras. Caio pegou os bolos que ela preparou e se preparou para sair. Antes de ir embora, ele a olhou com um sorriso caloroso. Até mais, Ana. Vou levar esses para o meu pessoal e, quem sabe, a gente se vê de novo. Caio disse, se afastando. Ana, ainda surpresa com a interação, acenou para ele enquanto ele se afastava. À medida que ele desaparecia na rua, ela ficou pensando no que ele dissera. A oferta dele, o interesse genuíno, tudo parecia muito surreal para ela. Mas talvez, só talvez, aquilo fosse o começo de algo grande. A noite estava caindo lentamente, e a faculdade, onde Ana passava suas noites intensas de estudos, já estava deserta. O relógio marcava 21 horas, e ela não via a hora de voltar para casa, mas sabia que o ônibus seria o próximo passo. Com um suspiro, ela ajustou a mochila nos ombros e caminhou até o ponto de ônibus, onde passaria mais alguns minutos aguardando o transporte que a levaria para sua casa. A rua estava tranquila, iluminada pelas luzes dos postes, mas o vento gelado fazia Ana abraçar-se mais apertado contra si mesma, tentando se aquecer. Ela não estava sozinha. Havia algumas pessoas ao longe, mas o cansaço era tão grande que ela mal prestava atenção no movimento ao seu redor. Estava ansiosa para o calor de sua casa, uma xícara de chá quente e a companhia de sua mãe, que sempre a apoiava nos momentos difíceis. Enquanto olhava para o relógio, ansiosa pela chegada do ônibus, um carro parou suavemente ao seu lado. Ana levantou os olhos. Para sua surpresa, viu Caio ao volante. Ele estava em roupas casuais, um sorriso leve no rosto, como se tivesse acabado de sair do trabalho. Ana, é você? Ele perguntou, com uma surpresa visível. Que coincidência! O que você está fazendo aqui, esperando o ônibus a essa hora? Ana olhou surpresa para ele. Não esperava encontrá-lo ali, especialmente àquela hora. Caio parecia um pouco diferente, mais descontraído, sem o ar formal de quando havia se encontrado com ela na barraca de bolos. Ah, olá, Caio. Ela respondeu, um pouco surpresa. Eu estava indo para casa. A faculdade hoje foi bem puxada. Agora, só estou esperando o ônibus. Caio olhou para ela por um instante, como se avaliando a situação. Ele podia perceber que ela parecia cansada, exausta até, com os ombros caídos e a expressão cansada. Ao perceber isso, uma ideia lhe ocorreu. Olha, sei que está tarde e o ônibus pode demorar, então pensei em te oferecer uma carona. O que acha? Eu estou indo para o centro. É só um desvio rápido. Não vai te incomodar e vai ser bem mais rápido. Ana ficou em silêncio por um momento. Não queria parecer inconveniente, mas o convite foi tão direto e gentil que ela não teve muito o que pensar. Ah, não quero te incomodar, Caio. Ela respondeu, meio desconcertada, mas curiosa. Mas não seria tão ruim não esperar o ônibus, né? Eu aceito sua oferta. Caio sorriu, feliz por ela aceitar. Ele abriu a porta do carro para que ela entrasse, e Ana se acomodou no banco do passageiro. O carro estava aconchegante, e ela imediatamente se sentiu mais confortável. O calor do ar-condicionado e a suavidade da condução do carro traziam um alívio imediato após o dia cansativo. Durante o trajeto, a conversa foi leve, quase como se o tempo tivesse parado. Caio era descontraído, e Ana estava se acostumando a estar com ele. Conversaram sobre o dia, sobre a faculdade, sobre as dificuldades que ela enfrentava para conciliar os estudos com os projetos que tinha para o futuro. Ana comentou que um de seus maiores sonhos era abrir uma confeitaria, mas que sabia que teria que trabalhar duro para isso. Caio escutava atentamente, sem pressa, como se estivesse genuinamente interessado em cada palavra dela. Depois de alguns minutos, Caio desviou um pouco o caminho, como se estivesse indo em direção a um local que ele conhecia bem. O que você acha de fazermos uma pausa rápida? Conheço uma barraquinha de comida perto da praça que você vai adorar. É uma recomendação de uma amiga minha, e acho que vai ser bom para você dar uma descansada antes de seguir para casa. Ana, surpresa, sorriu ao perceber que Caio realmente se lembrava da recomendação dela. Ela havia falado sobre a barraquinha várias vezes com os amigos, sempre elogiando a comida simples, mas deliciosa, que eles serviam ali. Você lembra?
Claro, adoro aquele lugar. Eles têm os melhores pastéis de queijo. Respondeu Ana, sorrindo. Caio riu, como se fosse uma pequena vitória para ele. Então, vamos lá. Eu sou sempre a favor de bons pastéis, ainda mais depois de um dia cansativo como o seu. Eles estacionaram o carro na rua tranquila e desceram. A barraquinha de comida estava iluminada suavemente, com algumas pessoas sentadas nas pequenas mesas de madeira. O cheiro delicioso de comida fresca no ar fez Ana se sentir ainda mais relaxada. Enquanto comiam, continuaram conversando sobre coisas do cotidiano, e Ana foi se sentindo mais à vontade com ele. Ela falava sobre os desafios de estar na faculdade, as aulas que pareciam intermináveis, e a maneira como ela tentava equilibrar tudo isso com o trabalho que ainda estava por vir. Caio a escutava atentamente, sempre com um sorriso gentil, e isso fazia Ana se sentir mais acolhida do que imaginava. Ela até percebeu que, depois de tantas conversas rápidas e discretas, ela começava a se abrir com ele de um jeito que não fazia com outras pessoas. Então, Ana, eu realmente admiro o que você está fazendo. Conciliar a faculdade e o trabalho não é fácil. E eu sei que você tem um sonho grande, e fico feliz em ver o quanto você está determinada. Disse Caio, enquanto olhava para ela. Ana, surpresa pelo elogio, sorriu. Obrigada, Caio. Isso significa muito para mim. Às vezes, é difícil continuar acreditando que as coisas vão dar certo, mas tento seguir em frente. Tenho fé de que um dia vou conseguir realizar meu sonho. Eu sei que você vai conseguir. E, se algum dia precisar de ajuda, seja com dicas, apoio ou qualquer outra coisa, é só chamar. Eu ficaria feliz em ajudar. Ana sentiu um calor no peito, e algo nela parecia querer confiar mais nele. Aquela noite parecia estar se transformando em algo mais do que ela imaginava. Ao se despedirem, ela sentiu que esse encontro não era algo simples, mas o início de algo especial. Caio a levou até sua casa, e Ana, antes de sair do carro, virou-se para ele. Muito obrigada por tudo, Caio. Eu realmente precisava de um pouco de alívio hoje. Foi bom conversar com você. Ele sorriu, com aquele olhar genuíno. Eu que agradeço. Foi bom passar um tempo com você também, Ana. Não hesite em me chamar se precisar de algo. Até logo. Ana desceu do carro. Ao entrar em casa, sentiu que algo na sua noite tinha mudado. Talvez fosse só o começo de algo novo. Nos dias que se seguiram, Ana e Caio começaram a se encontrar com mais frequência. No início, seus encontros aconteciam em lugares simples, despretensiosos, cafeterias com mesas pequenas, ruas tranquilas onde Ana vendia seus bolos ou até mesmo nos pequenos mercados de bairro onde ela comprava os ingredientes para suas receitas. Cada momento que passavam juntos parecia ser uma descoberta, uma troca de histórias e risadas. E embora fossem de mundos tão diferentes, a conexão entre eles crescia a cada encontro. Caio sempre a fazia sentir-se à vontade, e Ana, por sua vez, começava a entender que, embora o mundo de Caio fosse muito diferente do seu, ele não parecia se importar com isso. Ele a tratava com respeito e atenção, e isso a fazia sentir-se confortável, apesar da diferença de estilos de vida. Havia algo no jeito dele que a deixava tranquila. Ele não a via como uma confeiteira de rua, mas como alguém com seus próprios sonhos, com uma grande vontade de conquistar o que queria. E, para ela, isso era mais do que suficiente. No entanto, a vida de Ana estava longe de ser fácil. Ela ainda lutava para equilibrar os estudos, o trabalho e o desejo de abrir a confeitaria com sua mãe. Ela sabia que seu caminho não seria rápido, mas estava determinada a seguir em frente. E, com o apoio de sua mãe e agora a amizade crescente com Caio, ela sentia que tinha forças para continuar. Foi em uma dessas tardes, depois de uma conversa animada sobre suas receitas e os novos sabores que ela estava tentando criar, que Caio fez um convite que a pegou de surpresa. Ana, tem uma festa da minha empresa no próximo fim de semana. Vai ser um evento grande, com muita gente importante e uma boa oportunidade de me mostrar aos nossos parceiros. Eu adoraria que você fosse. O que acha? As palavras de Caio caíram como uma pedra no lago calmo de seus pensamentos. Ana ficou em silêncio por alguns segundos, processando a proposta. Ela não sabia o que dizer. Uma festa da empresa de Caio era um evento totalmente fora de sua realidade.
Ela estava acostumada com seus encontros simples, em lugares acolhedores e tranquilos, onde não havia pressões ou expectativas. Mas uma festa de luxo, com pessoas sofisticadas e bem-sucedidas, parecia ser algo muito distante do seu mundo. Eu não sei, Caio. Ana respondeu, hesitante. Eu não sou muito de ir a festas grandes. Esse tipo de evento, com tanta gente chique, não sei se me encaixaria. Caio a observou atentamente, como se tivesse percebido o desconforto na sua voz. Ele sabia que Ana não estava acostumada com esse tipo de ambiente, mas também sabia que ela merecia a chance de vivenciar algo diferente. Ele sorriu gentilmente, tentando aliviar a tensão. Olha, eu entendo. Eu só pensei que você poderia gostar de sair um pouco da sua rotina. Eu prometo que não será nada forçado. Será apenas um momento para se divertir e se desconectar um pouco de tudo isso. Ele fez uma pausa, dando um sorriso tranquilo. Eu realmente adoraria ter sua companhia. Ana ainda hesitava. Ela não sabia se deveria aceitar ou se manter em sua zona de conforto. Ela havia crescido em um mundo simples, onde o que importava eram os valores, a amizade e a convivência, e a ideia de ir para um lugar onde tudo fosse cercado por etiquetas e expectativas a fazia se sentir pequena. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em Caio que a atraía, algo que a fazia querer se abrir para novas experiências. Eu entendo, Caio. Ela suspirou, tentando reunir coragem. Eu só não sei se vou me sentir à vontade nesse tipo de evento. Mas, ao mesmo tempo, não posso negar que, talvez, seja uma boa oportunidade de me distrair um pouco. Então, acho que vou aceitar. Caio sorriu, um sorriso genuíno, que fez com que Ana sentisse um pequeno alívio em seu peito. Ele sabia que esse evento não seria fácil para ela, mas estava disposto a acompanhá-la e garantir que ela se sentisse confortável. Você vai se divertir, eu prometo. E se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Vou cuidar de você lá, não se preocupe. Com a confirmação do convite, Ana ficou pensativa. Ela sabia que o evento seria uma grande mudança, uma oportunidade de entrar em um mundo novo, algo que ela nunca imaginara vivenciar. A ideia de estar em um lugar luxuoso, com pessoas que provavelmente tinham uma vida bem diferente da dela, a deixava apreensiva. Mas, ao mesmo tempo, a curiosidade estava presente. Ela queria ver como era esse outro lado da vida de Caio. O grande dia chegou rapidamente. Ana passou a tarde inteira se preparando, tentando escolher a roupa certa. Ela não queria parecer deslocada, mas também não queria se forçar a ser algo que não era. Escolheu um vestido simples, mas elegante, que destacava suas melhores qualidades sem ser excessivamente chamativo. Ela fez o cabelo de forma natural, e a maquiagem foi leve, como ela sempre usava. Quando Caio chegou para pegá-la, Ana estava nervosa. Ela respirou fundo antes de sair de casa, ajustando o vestido e tentando manter a calma. Quando entrou no carro, Caio a olhou com um sorriso no rosto. Ana, você está maravilhosa. Ele disse, com sinceridade. Vai ser uma noite divertida, eu prometo. Não precisa se preocupar com nada, ok? Ela sorriu timidamente, tentando esconder o nervosismo, mas a sensação de desconforto ainda estava lá, como uma sombra. No fundo, ela ainda se perguntava se estava fazendo a escolha certa. O caminho até o local da festa foi tranquilo, mas os pensamentos de Ana estavam tumultuados. Ela não sabia exatamente o que esperar, mas havia uma expectativa crescente dentro dela. Ao chegar, a imensidão do evento a surpreendeu. A casa era deslumbrante, com uma decoração impecável e uma música suave preenchendo o ambiente. As pessoas estavam bem vestidas, sorrindo e conversando. Era um mundo de luxo, formalidade e brilho, um mundo totalmente diferente de tudo o que ela conhecia. Caio percebeu a apreensão de Ana e colocou a mão gentilmente nas costas dela, guiando-a pela festa. Fique tranquila, Ana. Eu estou com você. E, se precisar de um descanso, podemos sair um pouco. Mas, por enquanto, aproveite a noite. A festa estava mais animada do que Ana imaginava. Ela tentava se adaptar ao ambiente, conversando com algumas pessoas e até experimentando algumas bebidas e aperitivos que eram oferecidos. No começo, sentia-se um pouco deslocada, mas com o passar do tempo,
O comportamento tranquilo e acolhedor de Caio ajudava a relaxá-la. Ela até começou a sorrir mais, aproveitando os momentos e a companhia dele. No entanto, tudo mudou quando ela ouviu. Ela, a ex-namorada de Caio, entrou na sala com um sorriso falso e um olhar arrogante. O tipo de mulher que parecia ter o mundo aos seus pés, imponente e sempre no centro das atenções. Ela estava acompanhada de alguns amigos, todos com um ar de superioridade. Mas o que realmente fez o coração de Ana bater mais forte não foi a presença dela, mas o olhar de desprezo que a mulher lançou em sua direção, seguida por uma risadinha abafada. Ana não sabia o que esperar, mas logo as palavras cortantes da ex-namorada de Caio atingiram como uma lâmina afiada. Ah, Caio, parece que você realmente está com alguém agora. A mulher disse em um tom sarcástico, lançando um olhar de cima a baixo para Ana. Eu realmente não sabia que você tinha esse gosto. Com todo respeito, você podia estar com alguém melhor, não acha? Ana ficou sem palavras por um instante. Seu peito apertou, e o sorriso que ela tentava manter desapareceu instantaneamente. O olhar de desprezo da ex-namorada a fez sentir-se pequena, como se estivesse em um lugar onde não deveria estar. Caio, ao perceber o tom da conversa e a reação de Ana, se virou para a mulher com um olhar firme. Eu não sei o que você está tentando insinuar, Teresa, mas isso não é o seu lugar. Ana é alguém importante para mim e você, de maneira alguma, vai falar dela assim. A voz de Caio estava carregada de firmeza, e ele deu um passo à frente, posicionando-se entre Teresa e Ana. A tensão na sala aumentou, e os olhares começaram a se voltar para o grupo. Alguns convidados cochicharam entre si, claramente percebendo o embate entre os dois. Teresa, não disposta a deixar barato, olhou para Caio com um sorriso debochado. Ah, você sempre foi tão protetor, Caio. Mas eu só estou dizendo a verdade. Ela, pelo jeito, está muito longe do seu nível. Ela virou-se para Ana, com um olhar frio e desdenhoso. Acho que é um pouco óbvio que você está só brincando de se enturmar nesse mundo, não é? Ana ficou sem palavras. A dor de ser comparada à ex de Caio de maneira tão cruel tomou conta dela. Teresa parecia querer diminuir tudo o que ela representava, como se sua vida simples, suas escolhas e até mesmo sua presença ali fossem algo inadequado. Ela tentou manter a compostura, mas seu rosto já estava atingido de rubor e os olhos brilhavam com a frustração contida. Caio, vendo que Ana estava claramente perturbada, deu um passo à frente. Seu tom de voz agora estava mais firme, decidido. Teresa, chega! Não vou deixar você humilhar Ana desse jeito. Ela tem mais classe e caráter do que qualquer uma dessas pessoas aqui. E você? Você não tem nenhum direito de falar dela dessa forma. Ele disse, com raiva na voz. E, sem que ninguém esperasse, ele deu uma forte batida na mesa ao lado, fazendo todos na sala se silenciarem por um momento. O impacto foi tão forte que o silêncio tomou conta do ambiente. Mas, antes que pudesse dizer mais, Ana deu um passo para trás, sentindo-se completamente humilhada. Caio, por favor. Não. Ela sussurrou, a dor evidente no seu rosto. Ela não queria ser o centro das atenções, muito menos ser defendida daquela forma. O que estava acontecendo a deixava ainda mais angustiada. Ela sentiu as lágrimas começando a se formar, mas se esforçou ao máximo para não deixá-las cair. Ela sabia que não poderia deixar Teresa ganhar, mas, ao mesmo tempo, se sentia cada vez mais deslocada naquele ambiente, como se as palavras de Teresa fossem um reflexo cruel da diferença entre ela e Caio. Ela se afastou rapidamente, sem olhar para Caio, e saiu da sala, dirigindo-se para o jardim. O ar fresco da noite a atingiu como um alívio, mas a dor no peito não passou. A festa continuou acontecendo dentro da casa, mas Ana já não sentia mais vontade de fazer parte dela. Ela queria apenas fugir, voltar para sua realidade simples, onde as críticas e o desprezo não existiam. Caio a encontrou alguns minutos depois, sozinho no jardim, com a expressão desolada. Ele sabia que havia feito o que achava certo, mas ao ver o sofrimento de Ana, percebeu que a situação havia saído do controle. Ele se aproximou dela com cautela, pedindo desculpas com os olhos antes mesmo de falar. Ana, eu sinto muito. Eu não queria que isso acontecesse.
Eu só não sabia como reagir quando ela começou a te atacar daquele jeito. Não era sobre te defender de uma maneira errada. Eu só queria que você soubesse o quanto você é importante para mim. Ele disse, a voz cheia de arrependimento. Ana olhou para ele, sentindo um nó no estômago. Ela queria acreditar no que ele estava dizendo, mas tudo o que sentia era um misto de vergonha e confusão. A defesa dele, embora tenha sido feita com boas intenções, a deixou ainda mais vulnerável diante de tudo o que estava acontecendo. As palavras de Teresa ecoavam em sua mente, e a sensação de ser menos estava começando a pesar demais. Caio, eu entendo que você quis me defender, mas não precisava. Eu não precisava disso. Ela disse, com a voz baixa, quase como um sussurro. Eu não me sinto bem aqui. Não era para eu estar nesse mundo, nesse evento. Eu sou só uma confeiteira, uma simples estudante tentando se virar. E agora, com tudo o que aconteceu, eu só me sinto pior. Caio deu um passo à frente, tentando alcançar sua mão, mas Ana se afastou ligeiramente, sentindo-se distante, como se o abismo entre os dois tivesse crescido naquele momento. Ela queria acreditar nele, mas seu coração estava em conflito. Eu não estou mais confortável com isso, Caio. Eu sei que você quis me proteger, mas eu não sou uma pessoa que pertence a esse lugar. Não sou como você. Ela respirou fundo, tentando controlar as lágrimas. Eu acho que é melhor eu ir embora agora. Caio ficou parado, paralisado pela dor de vê-la se afastar. Ele sabia que tinha cometido um erro ao expor Ana daquela forma. Ele sentia que a tinha perdido naquele momento, e tudo o que ele queria era fazer as pazes. Mas, antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Ana se virou e foi embora, deixando Caio no meio da festa, com um nó na garganta e uma sensação de perda que ele jamais imaginaria. Depois da festa, a semana passou lentamente. Ana não conseguia parar de pensar em tudo o que havia acontecido. As palavras de Teresa ainda ressoavam em sua mente, e, embora Caio tivesse se defendido dela, a situação a deixou insegura. Ela não queria ser a exceção na vida de alguém como ele. Caio era tão diferente, tão distante do seu mundo, e tudo o que ela queria era ser compreendida, não apenas defendida. As mensagens e ligações de Caio começaram logo no dia seguinte. No início, ela pensou em responder, mas logo se sentiu incomodada com o fato de ele estar tentando tanto. Ela sabia que ele estava arrependido, mas as palavras dele, os elogios, tudo aquilo a fazia se sentir ainda mais desconfortável. Ela não queria ser vista como alguém que ele sentia pena, ou como um projeto para ele transformar. Não era isso que ela queria. Por mais que o celular vibrasse com as mensagens, ela ignorava. Tentava focar nas suas vendas de bolo, nas suas aulas, na vida simples que a mantinha ocupada. Mas mesmo assim, a presença de Caio se fazia constante. As palavras dele, as promessas de ajudá-la, ficavam em sua cabeça, mas ela tentava se afastar delas, tentando convencer a si mesma de que ele era só uma distração momentânea. Caio, por sua vez, não sabia o que mais fazer. Ele sabia que tinha cometido um erro, e o distanciamento de Ana o incomodava de uma maneira que ele não esperava. Não era só sobre a defesa dela na festa, mas sobre o que aquilo significava. Ele estava se aproximando de Ana de uma maneira mais profunda do que imaginara. Ela estava mexendo com ele, fazendo-o perceber que o que ele queria era mais do que apenas uma amizade. Ele queria realmente ajudá-la a conquistar seus sonhos. Foi então que, após dias de tentativas frustradas de contato, Caio tomou uma decisão. Ele não iria mais esperar por ela responder às mensagens ou retornar suas ligações. Ele iria até ela. E faria isso de uma maneira que Ana não pudesse ignorar. Na manhã seguinte, Caio acordou cedo, se arrumou com o estilo simples que ele sabia que Ana apreciaria mais, sem contar para ninguém, foi até o local onde ela vendia seus bolos. Ele sabia que ela provavelmente estava lá, entre os barracos improvisados e a pequena barraca que ela montava, como sempre fazia. No caminho, ele pensava no que diria a ela, no quanto precisava ser honesto. Quando chegou ao local, Caio sentiu a atmosfera tranquila e acolhedora que sempre envolvia o trabalho de Ana. O cheiro dos bolos recém-assados era inconfundível, e ele sorriu para si mesmo ao perceber que aquele cenário simples era o reflexo do que Ana amava fazer.
Ele parou em frente à barraca e esperou até que ela o notasse. Ela o viu, mas não parecia surpreso. Ana apenas parou de empacotar os bolos e olhou para ele com uma expressão um tanto fechada, como se ainda não soubesse o que pensar sobre a situação. Oi, Ana, ele disse, com um sorriso genuíno, tentando aliviar a tensão. Eu estava passando por aqui e pensei, por que não tentar mais uma vez? Sei que você tem ignorado minhas mensagens e ligações, mas eu não queria deixar isso assim. Eu preciso falar com você. Ana cruzou os braços, visivelmente desconfortável. Ela não sabia se estava preparada para essa conversa, mas sabia que não podia evitar. Caio, eu não sei o que dizer. Você tem me mandado tantas mensagens e ligações. E eu não sei se é uma boa ideia continuar conversando. Ela suspirou, olhando para os bolos que estavam sendo vendidos. Seu coração estava pesado. Ela não queria ser rude, mas não sabia o que fazer. Eu sou só uma confeiteira, Caio. Uma simples confeiteira tentando fazer o melhor para minha mãe, para o nosso futuro. Você tem um mundo totalmente diferente. Eu não sei se posso lidar com tudo isso. Caio olhou para ela com seriedade, sentindo que essa era a oportunidade para ser honesto. Ele deu um passo à frente, mas com cuidado, para não pressioná-la. Ele queria que ela soubesse, sem dúvidas, o quanto ele estava comprometido com o que sentia. Eu entendo, Ana. Eu entendo as suas dúvidas. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa. O que eu sinto por você não tem nada a ver com o que você faz ou de onde você vem. Ele hesitou por um momento, mas continuou, com um sorriso no rosto. Eu realmente estou começando a gostar de você. E, mais do que isso, quero ajudar você a realizar o seu sonho. Eu sei o quanto você é talentosa e sempre acreditei que você merece muito mais do que vende em uma barraca na rua. Ana o olhou de maneira incrédula. Ela sentiu um calor nas bochechas, mas ainda estava um pouco insegura sobre as intenções dele. Ele poderia estar apenas se sentindo culpado por tudo o que havia acontecido na festa, ou talvez fosse só uma forma de compensar o desconforto causado. Mas, ao olhar para o sorriso genuíno dele e a sinceridade em seus olhos, algo dentro dela se acalmou. Você quer me ajudar? Ela perguntou, um pouco desconfortável com a ideia. Como? Caio sorriu, agora mais relaxado, e deu um pequeno passo para ela. Ele queria mostrar a ela que estava falando sério. Eu quero investir em você, Ana, em seus bolos, no seu sonho de abrir uma confeitaria com sua mãe. Eu quero ajudar a tornar esse sonho realidade. Não por pena, não por obrigação, mas porque eu realmente acredito em você. E, honestamente, me sinto parte desse sonho agora. O gesto de Caio a surpreendeu. Ela sentiu um misto de sentimentos. Não era só sobre o dinheiro ou o investimento em sua carreira. Era sobre a confiança que ele estava colocando nela. Ana baixou a cabeça, tentando processar tudo. Eu não sei o que dizer. Ela disse baixinho, claramente tocada. Isso é mais do que eu jamais imaginei. Eu nunca pensei que um dia teria essa oportunidade. Mas não sei se estou pronta para aceitar algo tão grande assim. Caio deu um sorriso leve e divertido, tentando aliviar o momento. Eu posso te dar todo o tempo que precisar. Não estou te pressionando, Ana. Só quero que saiba que, se quiser, estarei aqui. Vamos começar devagar, com uma parceria, sem pressa. O que acha? Ana sorriu timidamente, tocada pelas palavras dele. Ela ainda sentia um certo receio, mas o gesto de Caio estava começando a aquecer seu coração. Talvez, só talvez, ela poderia acreditar nele e nos sentimentos dele. Eu vou pensar sobre isso, Caio. Mas, obrigado, de verdade. Isso significa mais do que você imagina. E assim, entre um sorriso e outro, os dois se despediram. Caio foi embora, deixando Ana refletindo sobre o quanto sua vida poderia mudar e sobre o quanto ela estava disposta a aceitar e acreditar naquele novo caminho. Meses se passaram desde aquele encontro na barraca de bolos. O inverno havia dado lugar à primavera, e Ana estava mais animada do que nunca. Seu pequeno negócio de bolos, que começou como uma simples venda na rua, agora estava crescendo de uma forma que ela nunca havia imaginado. E muito disso tinha a ver com o apoio que Caio lhe ofereceu. Com o tempo, ele cumpriu sua promessa.
Não de uma maneira grandiosa ou excessiva, mas com ações discretas e constantes. Caio ajudou Ana a formalizar seu pequeno negócio, a procurar fornecedores de ingredientes de qualidade e até mesmo a planejar o primeiro passo em direção à sua tão sonhada confeitaria. Ele também se manteve próximo, não apenas como um parceiro de negócios, mas como alguém que se importava genuinamente com ela. Ana finalmente se formou na faculdade de confeitaria, com a ajuda da sua mãe, Dona Vera, que sempre foi sua maior apoiadora e parceira de vida. Dona Vera agora era sócia dela na confeitaria, e juntas, elas estavam criando o tipo de ambiente acolhedor e delicioso que Ana sempre sonhou. Agora, ela estava em seu próprio espaço, uma pequena loja de bolos, com uma vitrine cheia de delícias que ela mesma preparava com tanto carinho, decorada com toques que lembravam seu estilo simples, mas acolhedor. O cheiro dos bolos recém-assados invadia a rua, atraindo clientes que já conheciam o sabor único que ela oferecia. E, entre esses clientes, sempre havia um que se destacava, Caio. Ele se tornou o cliente favorito de Ana, o mais fiel e, com o tempo, o mais importante. Ele nunca deixou de apoiá-la, não apenas com o negócio, mas também com o que ela mais precisava, confiança. Quando Caio começou a frequentar a loja com mais frequência, Ana percebeu que sua presença não era mais apenas sobre negócios. Ele estava cada vez mais próximo, não só como investidor, mas também como alguém que acreditava nela de uma maneira única. Naquela tarde, depois de atender um grupo de clientes, Ana se retirou para o escritório da loja, onde Caio estava aguardando. Ele estava sentado à mesa, mexendo em alguns papéis que envolviam a parte financeira da loja, mas quando ela entrou, seus olhos brilharam. Como estão as vendas? Ele perguntou, com um sorriso suave no rosto. Ana sorriu de volta, sua confiança agora muito mais sólida do que antes. Ela estava finalmente onde sempre sonhou estar, e nada disso teria acontecido sem ele. Estão ótimas. Eu acho que podemos começar a pensar em expandir a produção. E talvez abrir outra loja. Ela respondeu, animada. Eu nunca teria chegado até aqui sem você, Caio. Ele sorriu com aquele sorriso descontraído e carinhoso. Ele se levantou e caminhou até ela, colocando uma das mãos em seu ombro com uma leveza reconfortante. Não precisa agradecer, Ana. Você fez tudo isso acontecer. Eu só estou aqui para te ajudar a brilhar ainda mais. Ele fez uma pausa, olhando-a com uma expressão sincera. E, claro, para celebrar cada passo ao seu lado. Quem diria que aquela confeiteira tímida que vendia bolos na rua estaria aqui, com sua própria confeitaria, fazendo sucesso, não é? Ana riu, seu olhar se suavizando ao olhar para ele. Tudo parecia perfeito agora. Ela havia encontrado algo que queria mais do que qualquer coisa, a realização de seu sonho. Mas também encontrou alguém com quem compartilhá-lo. Eu ainda não sei se estou sonhando ou não. É muito surreal, ela disse, com um sorriso encantador. E, por mais que eu tenha ficado receosa no começo, estou tão feliz por você ter acreditado em mim. Eu acredito que podemos conquistar muito mais. Caio sorriu e, com um toque de humor, disse: Eu sempre soube que você era capaz de muito mais do que imaginava. Só estava esperando que você percebesse isso também. A conversa seguiu mais leve, mas havia algo no ar que parecia mais importante. Caio estava nervoso, e Ana logo percebeu. Ele olhou para ela com uma suavidade incomum. De repente, o tom de sua voz ficou mais sério. Ana, eu não quero apenas ser o seu cliente favorito, ou o seu sócio, ou o seu apoio financeiro. Eu quero mais. Eu quero estar ao seu lado de todas as formas. Porque, cada vez mais, percebo que você é a pessoa com quem eu quero passar o resto da minha vida. Ana olhou para ele, surpresa. O coração dela acelerou com a sinceridade nas palavras de Caio. Caio, ela sussurrou, sentindo o calor subir às suas bochechas. Ele deu um passo à frente, com os olhos fixos nos dela. A tensão entre eles estava crescente, mas era uma tensão doce, cheia de emoções. Ana, eu sei que pode ser rápido, e talvez até um pouco confuso, mas, por tudo o que passamos, por tudo o que construímos juntos, eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de ser minha namorada? Eu sei que temos nossas diferenças, mas sei também que,
juntos, podemos enfrentar qualquer coisa. E eu quero estar ao seu lado, no negócio e na vida. O que você acha? A sala estava silenciosa, e o som do vento lá fora parecia ter desaparecido por um momento. Ana olhou para ele, com os olhos brilhando e o coração pulsando mais forte. Ela nunca imaginou que poderia estar tão feliz e segura de si mesma, tão cheia de confiança, e saber que tinha alguém ao seu lado que a amava do jeito que ela era. Ela sorriu, e o sorriso dele se alargou ao ver sua resposta. Eu acho que sim, Caio. Eu aceito. Ela falou, finalmente sentindo a certeza de que o que sentia por ele era mais do que uma simples amizade. Caio se aproximou e, com um sorriso radiante, a puxou para um abraço apertado. Era o começo de um novo capítulo para ambos. A confeitaria de Ana florescia, mas, mais importante ainda, o relacionamento deles estava pronto para desabrochar da mesma maneira. Eles haviam superado as barreiras da diferença de classes, da insegurança e dos medos do passado. Agora, juntos, estavam prontos para construir não apenas um futuro de sucesso, mas um futuro repleto de amor, compreensão e muito mais. O sonho de Ana havia se tornado realidade. E, ao seu lado, Caio estava pronto para compartilhar cada doce momento dessa jornada.